Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aos Romanos 8, verso 1. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal no YouTube. E mais lições nos aguardam ali no canal. Falando sobre a encarnação. E, por circunstâncias do tema, a gente tem se envolvido numa mistura de encarnação com escatologia. Isso porque lá em Filipenses, no capítulo 2 e verso 11, aliás, é preciso ler desde o verso 5 para entender o contexto. Mas, no último verso, depois da menção dos passos de humilhação que Jesus passou, de submissão, aí então tudo redunda em glória para o Deus Pai. Daí então a gente acaba se envolvendo na escatologia, porque a gente percebe que no final de tudo termina a filiação. A filiação é aquele ato dentro do processo da encarnação, o nascimento do Filho, o nascimento, o ministério de Jesus. Esse que não é outro Deus, esse que não é outra pessoa, mas é o mesmo Deus como homem, o mesmo Deus em forma humana, sem perder a sua divindade. Deus precisava de um homem perfeito, de um homem puro, para remir o homem caído, o homem originário de Adão, que nasceu com a genética do pecado. Veio o último Adão, que não tinha a genética do pecado. Ele que não nasceu pelo relacionamento natural homem e mulher, nasceu gerado pelo Espírito Santo e manteve a divindade. E ele foi tão perfeito, santo, que ele chegou a desafiar os seus opositores. Vocês não me acusam de pecado algum. Já percebeu que ousadia? Quem poderia, diante de opositores e também diante de amigos, fazer esse tipo de declaração? Vocês não me acusam de pecado algum. E não só isso, lembre que lá na cruz, pregado entre dois malfeitores, quando um dos malfeitores zombavam dele, o outro, reconhecendo a sua culpa, sabendo que a punição para ele
ou para eles era merecida, ele disse para o seu comparsa, isto é, Jesus nenhum mal fez. Já pensou? Até o malfeitor alegou, deu esse testemunho dele. Pois então, Jesus, o homem perfeito, e ele recebeu, após a sua morte e ressurreição, ele recebeu o reino. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E um dia ele voltará e vai reinar. E é interessante aqui, em 1 Coríntios 15, 24, 23 e 24, quando o apóstolo fala da ressurreição, fala da ordem da ressurreição, ele diz, cada um, porém, pela sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim. Mas o que acontecerá no fim? No fim de tudo, depois que ele reinar aqui na terra, por 1000 anos após a sua volta, é claro. Aí então, diz o texto, então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino ao Deus e Pai. Aleluia. Interessante. 2 passagens contrastantes. Teve uma ocasião, lá em Mateus 24, ele disse, após ele falar que haveria guerras, rumores de guerras, nação contra nação, o reino contra reino, ele disse, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 15, ele fala novamente desse fim. Esse fim que por não compreendermos, às vezes, entramos em confusão. Mateus 24, 14, ele disse, esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Primeiro, ele disse, ainda não é o fim. São princípios de dores. E agora ele fala que quando vier o fim, o evangelho será pregado em testemunho a todas as nações. Muitos laboram em erro, dizendo que Jesus só vai voltar quando todas as nações, quando todo mundo ouvir o evangelho. Por isso a igreja tem que evangelizar. Concordo que a igreja tem que evangelizar, nós temos que evangelizar. Mas, olha, se Jesus for esperar a igreja evangelizar o mundo todo para ele vir, ele nunca vai vir. Mas ele não está dizendo desse evangelismo, dessa obra missionária feita pelos homens nessa fase. É no reino dele, dentro do reino dele, o testemunho, o evangelho do reino terá um alcance mundial. Aí então virá o fim, esse fim que o apóstolo está dizendo em 1 Coríntios 24. Aí no fim de tudo, diz o texto, ele vai entregar o reino ao Deus, o Pai. Mas acontecerá o que neste reino?
quando ele tiver destruído, colocado embaixo de seus pés todo domínio, poder e autoridade, ele vai entregar este mundo totalmente perfeito, sem opositores, sem corrupção, sem pecado, sem imundície, sem nada negativo, tudo positivo. O Pai receberá de volta este universo, este mundo, como ele era ao ser criado, quando o homem foi criado sem pecado. O Filho vai devolver o reino ao Pai dessa maneira. Temos que pausar, mas vamos continuar em vídeos posteriores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.